Boa tarde, pessoal. O assunto da live de hoje é sobre a burocracia brasileira, que engessa as empresas e penaliza os contribuintes e cidadãos. O Luciano hoje está com a camisa de força e nessa camisa estão várias obrigações e impostos que o empresário brasileiro é obrigado a cumprir diariamente, semanalmente e anualmente. Refletindo o que nós teremos que fazer para o ano de 2019, eu vou lá tirar a venda do Luciano e a mordaça para tentarmos liberar o Brasil desse absurdo que engessa todas as empresas e penaliza e cria desemprego. Oi pessoal, graças a Deus, hoje é segunda-feira, adoro segunda-feira, e hoje estou aqui com o meu diretor de contabilidade, Jason, que está comigo há muitos anos. Quantos anos, Jason? 26 anos. 26 anos, sofrendo. Já paguei muito imposto. Já pagamos muito imposto, já sou diretor, e eu gostaria de hoje tratar de um assunto que faz parte da mudança desse país. Nós não vamos fazer um país rico se nós continuarmos com uma camisa de força. Eu vou dizer para vocês, eu nunca tinha visto uma camisa de força na minha vida. Graças a Deus vocês não estão mais usando hoje nos hospitais. Eu estou com essa camisa de força, vou mostrar para vocês como ela funciona. Eu queria que mostrasse nas minhas pernas 100 kg de cada lado, acorrentado as minhas pernas, e aqui com essas fitas amarelas está aqui uma parte dos tributos. Nós hoje no Brasil tem mais de 60 tributos diferentes. Nos meus olhos, né, Jackson? Sim. Estava a burocracia brasileira, que a gente chegou a ver, e na minha boca estava o E-Social. O E-Social está criando um terror para as empresas brasileiras, porque o intuito era simplificar, realmente, mas eles estão criando declarações que eram mensais, estão passando a ser diárias, e a empresa, quando admite funcionário, tem que já no mesmo dia que o E-Social, sujeita a multas de 800 a 3 mil reais por empregado. Olha, eu quero dizer para vocês que aqui no Brasil é o seguinte: ninguém vem para te ajudar. Quando o governo vem na tua empresa, ele não vem para dizer, olha, você está errando aqui, está errando ali. Imagina um país que tem 30 milhões de leis diferentes. Desde a Constituição de 1988, já foram feitos mais de 30 milhões de leis. E nós temos aí, todo dia alguma coisa sendo lançada. Mas quando vem o fiscal da tua empresa, eles não vêm para dizer, você está fazendo isso errado, certo, aqui não. Eles vêm para multar vocês. Agora olha só, como é que uma empresa pode vir num país como esse, pode ser competitivo, se eu de um lado tenho 100 quilos numa perna, do outro lado tenho 100 quilos na perna, eu estou com uma camisa de força, cheia de tributos, que empresa consegue sobreviver num país desse? A burocracia é a mãe e o pai da corrupção. Sabe por que eles fazem tantas vezes? É para tentar que você fique refém do sistema do governo. Depende de uma prefeitura, depende do estado, depende de um fiscal, depende de alguém que lá na frente vai pedir alguma coisa para você ou vai pedir o seu voto. Então, você não consegue andar com as suas próprias pernas, e aí vai pedir para alguém, um burocrata normalmente, para que você consiga sair dessa situação. Eu gostaria, a Taga ou o Jackson, que me liberasse dessa camisa de força. Olha só, soltar aqui para que a gente possa sentar e discutir sobre esse assunto importantíssimo. Olha só, quero mostrar para vocês uma camisa de força, estou me libertando, tá? Aliás, eu vi agora num país que fizeram a lei da liberdade, dando para o empresariado a possibilidade. Tira aí com cuidado, quero depois, olha aqui, vamos ter de cuidado. Isso é uma camisa de força, pessoal. Olha, é uma sensação horrível. E aqui de cima eu vou tirar as vendas, que também nos deixam sem poder ver, sem poder falar. Uma camisa de força. Eu quis impactar você hoje com essa camisa de força, porque nós precisamos impactar a mente do brasileiro, das pessoas do bem. É isso que acontece no
dia a dia para o empresário, né? É isso que acontece. Ó, olha só, esse aqui eu vou deixar ainda e vou tentar tirar aqui os 100 quilos. Imagina, nós competimos mundialmente com outros países. Aí a pessoa assim, vamos correr, você tem que ser mais ágil. Como é que eu vou correr desse jeito? Com a camisa de força, com 2 bolas de 100 quilos? Não dá. Eu vou tirar então agora minhas bolas aqui, vou tirar daqui e ó, agora já consigo. Vem pra cá que a gente vai conversar sobre essa mudança que esse país precisa fazer. Eu tenho falado que eu entrei nessas eleições para defender o Brasil. Eu não tenho candidato de estimação, eu não tenho partido de estimação. Nós precisamos botar o dedo na ferida para arrumarmos aí. Muitas mudanças precisam ser feitas nesse país. Eu quero convidar aqui o Jason, que é o meu diretor, para a gente conversar aqui sobre o que nós precisamos fazer nesse país. Vou dizer um negócio para você. O Brasil tem jeito sim. Este país tem tudo para dar certo. Agora, valores, ética, ordem e o progresso. Eu sempre digo que nessas eleições, todo mundo falava muito da economia. A economia, temos que arrumar a economia. Mas primeiro, arranjarmos, melhorarmos essa infraestrutura que é da burocracia brasileira, mas entre os valores, a educação, para que nós possamos ficar livre assim, né, com as 2 pernas livres, com as 2 mãos livres, com a cabeça, com os olhos, com a boca, de poder falar. Você viu aí, né? Simplificar, né? Tá muito engessado. Tá engessado, né? Ninguém aguenta mais. Eu quero mostrar alguma coisa dessa semana para você. Essa semana passada, o presidente Bolsonaro falou assim: é difícil ser patrão neste país. É difícil ser patrão neste país. Aliás, aqui eu não gosto muito de pegar nada da Folha de São Paulo, né? Mas aqui a Folha de São Paulo fez essa entrevista. Mas o que o Bolsonaro quis dizer com isso? É um dos países mais complicados do mundo para ser empresário, né, Jair? Sim. É uma coisa absurda. Só maluco mesmo para ser maluco, né? O empresariado normalmente é aquele cara que ele sonha, vai atrás do seu sonho, consegue fazer a diferença. No Brasil, o brasileiro é muito criativo e ele tem que ser louco para conseguir tocar uma empresa nesse país. Então o Bolsonaro disse assim, é difícil ser patrão no país. Mas aí a esquerda diz, não, o mais difícil é ser empregado. Não, pessoal, nós temos cada vez mais de acreditar no patrão, não é isso? Sim. Né? Claro. Quem gera o emprego, né? Quem gera o emprego, investe, né? Quem corre o risco, né? Então é o seguinte, desamarrando a burocracia brasileira, nós vamos gerar mais empresas, mais empregos. Mais emprego, vai subir o salário do funcionário. Vai subir o salário. Quanto mais emprego, né? 60 bilhões é gasto só para alimentar esse sistema da burocracia que foi criado. Então, quando o Bolsonaro falou isso, ele quer simplificar, como nos Estados Unidos, né? Hoje nós estamos comentando aqui que no Brasil dá salário mensalmente. Certo. Nos Estados Unidos tem empresa que dá semanalmente, quinzenalmente. No Brasil era impossível, só para fazer a folha de pagamento, a burocracia, não tem como. Não tem como, né? Muita burocracia, muitos sindicatos querendo regular tudo, tentando, eles não deixam a livre iniciativa, né, das pessoas, né? Você tem que ser liberalismo econômico. Quero mostrar para você aqui, empresas gastam no Brasil 2.000 horas por ano com burocracia, 2.000 horas por ano. O segundo colocado, o Brasil é o mais complicado. O segundo colocado gasta 1.000 horas. O segundo colocado, Bolívia, a Argentina, gasta 300 horas. 300 horas. Então quer dizer, o Brasil tem que melhorar muito, né? Muito, né? Existem hoje em vigor no Brasil 63 tributos, 97 obrigações, mais registro, declarações, cálculos tributários, é uma parafernália. Além disso, estima-se que cada empresa tem que seguir atualmente mais de
3.800 normas. Sim. O ICMS, por exemplo, é um caso muito triste. Nós temos 100 mil itens e nós estamos hoje em 17 estados, mas vamos para 27. E então, cada estado tem a sua legislação, então eu tenho que tributar cada imposto, cada produto de acordo com cada estado. E informar também, cada estado cria a sua guia. Isso vira muita coisa, nós temos muita gente aqui trabalhando em cima disso, que não precisaria ter esse custo no Brasil. Eu sempre falo para o meu pessoal, já falei, fiz live sobre esse assunto, nós temos aqui uma área de um andar de 7.500 metros quadrados, são 2 andares de escritório. Eu sempre brinco que um lado ganha dinheiro e o lado de cá gasta dinheiro. Aqui está a contabilidade, toda a burocracia. Às vezes, eu acho que eu tenho mais gente para trabalhar para o governo do que trabalhar para a empresa e gerar riqueza para esse país. Vou dizer um negócio para você, nos Estados Unidos é tão simples, 5 tributos. Tem o IVA lá, que tem estados que dá 6, 7, 8, 9 de imposto, certo. E depois tem um imposto de renda, né? Tem um imposto de importação, né? Sim, não precisaria ter tanto, né? E tem mais um imposto sobre o salário. Certo. Tá? Aqui no Brasil, eles inventam moda, e aí dizem que não pode haver entre estados guerra fiscal. Eu sou a favor de guerra fiscal. O que é guerra fiscal? O estado mais competente baixa o seu imposto. Quanto mais eficiente ele Quanto mais eficiente, a máquina mais feita, ele baixa mais imposto, baixa mais imposto, baixa mais imposto. E aí traz mais empresas para o seu estado. Sabe o que acontece no Brasil? Ao contrário. Tem estados, por exemplo, Santa Catarina paga 17% de ICMS. Certo. Tem estado que paga 20% de ICMS. Sim. E quanto mais paga imposto, pior é o estado. Tem um estado aí, por exemplo, situação, né? Sabe o que é? Gastam mal. Tem um estado aí que tem 1% que é imposto sobre pobreza. E vou dizer para você, é um dos estados mais corrupto que tem. A gente viu quase todo mundo preso ali. Sim. Né? A gente viu lá madame sendo presa, mulher do governador sendo preso. Fica provado que não adianta aumentar o imposto. E fica provado o quê? Que não adianta subir imposto, eles roubam tudo. Você e eu estamos pagando pela incompetência, corrupção e principalmente ideologia. Quanto mais o Estado é de esquerda, quanto mais um país é de esquerda, mais eles tomam conta do governo, eles dividem os cargos para os seus apadrinhados, para os cabides de emprego, e pior fica o Estado, o município e o governo federal. Nós vimos isso, quebraram o nosso país. É muita lei que no fim nós temos problema de interpretação. Aí a auditoria diz uma coisa, o jurídico diz outra, o STF diz outro, todos os órgãos. E aí demora muito e isso gera uma insegurança jurídica que o país custa caro para as empresas. Às vezes nem o fiscal sabe qual é a lei certa. Eu quero dizer para vocês, somos o país mais regulamentado do mundo. Dá para ver bem aí, Ivo? Somos o país mais regulamentado do mundo. Não quer dizer que nós somos o melhor país do mundo, nem o país mais rico do mundo. Ou seja, burocracia não gera riqueza. Somos o país, não existe no mundo, não existe país do mundo com tantas leis federais, estaduais, municipais, normas, regulamentos, decretos, como não existe, nós somos campeões. Quem está pagando isso somos nós. Olha só um absurdo que aconteceu lá no Mato Grosso. Adoro o estado do Mato Grosso. Nós já temos lá várias cidades com loja, vamos colocar mais loja lá. Mas olha o absurdo que aconteceu conosco. Eu dou em números. Número de leis absurdas de regulamentação. Como até uma lei do Mato Grosso. Quero dar um exemplo para vocês, né? Mato Grosso, nós compramos uma porta automática. Vocês acreditam que tem uma norma lá que não pode ter porta automática, já? Que absurdo, né? Olha só que absurdo. Não pode, porque pode a porta não funcionar e pode alguém bater com a porta na cara, ou pode a porta não funcionar e bater em alguém. Se fosse pensar dessa forma, avião não voava, helicóptero não voava, navio não andava no mar, porque pode afundar.
né? Aonde os burocratas chegam a entrar dentro da empresa. Eu vou dizer para vocês, tem cada estado nesse país que é um absurdo. Vou comentar um negócio para vocês. O Brasil é um país comunista. O governo quer se meter em tudo. O Brasil é um país comunista e ele quer se meter. E aí, e o pior, estão pagando por isso, né? Tem estado que é mais comunista que o outro. Sim. Não é isso, Jason? Sim. O Brasil é um país comunista. Os burocratas querem se meter em tudo para ganhar de você, meu, tá? Para ganhar. E aí, tem estado, o estado, quanto mais liberal, melhor vai, né? Melhora a qualidade de vida do indivíduo, sim, melhora o governo, menos burocratas, menos funcionalismo público, impostos mais baratos, né? E aí, tem estados onde a esquerda dominou, põe gente, fica inchado e toma mais imposto, toma mais IPTU, toma mais ICMS, sim, toma mais impostos, não é assim, Jason? PVA, tudo. PVA, né? Nos Estados Unidos você paga $50 por ano, né? Sim. Uma carteira, aqui paga uma carteira, nem sei, R$1.500, R$2.000, não tem o IPVA lá, que é esse absurdo, R$1.000, R$2.000, R$3.000 por ano. Pessoal, nós temos que quebrar o pau. Tem que mudar. Não vamos aceitar. Eu entrei nessa política para mudar esse país. Eu não tenho partido. Eu escolhi um candidato que pregava liberalismo econômico, que prega e está falando muita verdade, que prega o conservadorismo nos costumes, mas daqui para frente, se eu como cidadão, o Jason e você não brigarmos, vai continuar tudo mal. Por quê? Lá no Congresso, o pessoal lá, ô Vidal. Não, há 30 anos que se fala que vão tirar a burocracia, né, Luciano? Não se tira, né? Eu sou da época do Leitão, na época do governo militar, que já na época queriam, só piorou, né? Piorando. Aí só pensou assim, ô Vidão, às nossas custas, não é isso, Jason? E social, Bloco K, então coisa que... Bloco K, uma vergonha. NRs, quantas NRs tem? 36 NRs. 36. Pode reduzir isso aí? Agora tem essa NR12. Sim. Bloco K. A partir de janeiro. A China não sabe o que é isso, né? Falando isso, bloquear na China. Nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. É uma vergonha. Sim. O Brasil copia os países errados. De vez de eles copiar quem dá certo, eles vão copiar Itália, França, Cuba, Venezuela, Bolívia. Puta, pessoal, vamos quebrar o pau com esse negócio aí. Bloco K, vamos acabar. Outra coisa, né? Eu tenho reclamado aí. Quem paga essas contas, tem o pessoal que não faz nada lá, nada, é excesso de gente, fica desenhando lá em Brasília, lá na prefeitura, lá no governo, e aí eles mandam a boiada fazer. A boiada somos nós. Eles criam as normas e a gente tem que cumprir, né? É difícil. Aqui, ó, o emprego, o desenvolvimento, o estar do povo é secundário para um burocrata. O importante é o carimbo, a licença, a burocracia. Para o burocrata, ele não quer nem saber se você vai perder emprego, se a empresa vai quebrar. Eu dou bola para isso? Não, ele vem para quebrar. A burocracia é a mãe e o pai da corrupção. A burocracia, o excesso de leis. Eu quero dizer mais uma antes da gente conversar aqui. O burocrata, eu também tenho burocrata aqui na empresa, ele sabe disso. Sim. E o que eu prego aqui, Jason? O que eu prego? Acaba com a burocracia. Acaba com tudo. Resolve. Corta, carimbo, reduz. Carimbo, nada. Papel, sim, tudo. Eu não sou isso. Sim. Eu sou o maior propagandista do liberalismo. Sempre foi. Há 32 anos. Sim. O burocrata é viciado em dificultar. O burocrata é viciado em dificultar, jamais facilitar. Novos governadores, novos senadores, novos deputados, novo presidente, novos ministros,
Corta tudo. Eu diria para você, pode cortar 50%, 50% que é muito. É muito. Eu quero colocar aqui, Jason. E sempre é assim, né? O E-Social, por exemplo, foi criado, que é uma coisa que está trancando as empresas hoje. Nós até conseguimos, mas a gente tem pena de empresas menores, que não tem... Não consegue. O Bloco K, e o E-Social... as multas pesadas que eles botam, né? Eu admiti um funcionário. Eu tenho que mandar a informação para o social. Se eu não mandar, eu estou pagando 800 a 3 mil reais de multa por empregado. Imagina que nós admitimos 3.700 funcionários. A Van botou para dentro 3.700 funcionários em 45 dias. Se dá um problema no nosso sistema aqui... Se dá um problema no sistema de computador, R$1.000 por funcionário, eu tenho que pagar 3 milhões de reais, pessoal. Que absurdo! 3.700 reais, né? Pessoal, senhor, eles não querem nem saber se deu um problema no sistema, se alguma coisa aconteceu. Se foi criado isso, eles deviam ser mais... flexíveis, mas Jason, não precisa dessa burocracia, né? Não precisa. A burocracia está acabando com o país. É como traça que entra no seu guarda-roupa e ela come toda a sua roupa. Sim. Né? Licenças ambientais, né? Eu vou dizer para você sobre licenças ambientais. O que tem de eco chato. Você sabe que a esquerda, para dominar um país, não domina mais um país pelas armas. Eles vão para a educação, eles destroem a igreja, eles destroem a família, eles destroem a cultura, eles vão lá para os ambientalistas, né? E destrói, não pode aqui, não pode aqui. O povo passa fome, mas não tem lugar para plantar. O povo não consegue fazer uma estrada, morre nas estradas com pista dupla por causa do ninho de passarinho. Né? Eu tenho uma cidade agora que eu quero montar uma loja, o dono é dono do terreno, vamos deixar uma parte de área verde, o cara paga o imposto, não querem liberar 200 empregos, queremos fazer cinemas, desenvolver a cidade, não, mas não pode. E atrás desse terreno é só mato. Eles não estão nem aí, eles estão empregados. Então eu quero dizer uma história que aconteceu numa cidade, Jason. Numa cidade não precisava de uma licença ambiental. Numa cidade não precisava de uma licença ambiental, que é difícil, né? Mas não precisava. Eu tive que fazer uma outra licença dizendo que não precisava de uma licença. Você acredita nisso? Fazer um projeto para provar. Eu precisei fazer um projeto, contratar engenheiros para dizer que não precisava fazer uma outra licença, porque não precisava de licença. Ou seja, parecia a Dilma falando, não é isso? Sim. Tudo atrapalhado. Não, mas você não precisa de licença, ok? Não, mas você precisa fazer um outro projeto para dizer que não precisa de licença. Sim. Pessoal, é uma vergonha. Brasil cai de 123 para 125 ranking de ambientes de negócio. De 150 países. Sim. Ou menos, acho que é 130 países, né? É uma vergonha. País onde se gasta mais tempo para se pagar impostos do mundo. Você tem ideia, Jason? Sim. Nesse ranking aqui, Peru, número 58. Chile. Argentina, 117. Chile, 55. O Chile, 55. Sim. Né? A Índia é 74. Por isso nós não conseguimos exportar tanto. Não consegue mais nada. Não tem. Ô Jason, eu gostaria também de comentar, essa semana, o Bolsonaro falou assim, diz que lei trabalhista Bolsonaro fala que leis trabalhistas têm que se aproximar da informalidade. Quero explicar o que ele quis falar com isso. Bolsonaro diz que lei trabalhista tem que se aproximar da informalidade. Sabe o que ele quis falar com isso, pessoal? Nos Estados Unidos, o Jason é meu diretor. Aqui eu tô com o Ivo, tô com a Taga. Nós somos amigos. Existe nos Estados Unidos, em países mais modernos, as pessoas entendem que no século XXI, para eu ficar com o Jason, ele tem que ser meu amigo.
não meu inimigo. Né? Aqui no Brasil ainda, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, que agora parece que vai se fundir, né? Que eu chamava de Ministério do Desemprego. Ministério do Desemprego. São tão atrasados, que para mim é Ministério do Desemprego, tá? Sim. Eles criam dificuldades e não facilidades. O que acontece? Em outros países, a relação é assim. Mais orientativo, né? Mais orientação. Nós fizemos um pacto e esse pacto vai valer. Se eu não cumprir, né? Ou ele não cumprir, vai embora. Eu vou embora, eu mando ele embora. E com isso, a burocracia, os impostos são tão baixos que eu coloco bastante gente. Eu ponho bastante gente, né? E aí tem bastante emprego. E quanto mais se contrata, o empresariado brasileiro, ele assusta-se em criar emprego. Ele não quer. Aqui no Brasil, quanto menos empregado, o pessoal acha que é melhor. Eu já sou um pouco contrário. Nesse final do ano, por exemplo, a gente montou, acabou o ano, tá acabando o ano agora, com 16 mil colaboradores diretos. Nós agora no final do ano, vamos botar gente, vamos atender bem os nossos clientes. Mas a grande maioria, não. Eu depois tenho um problema de trabalhista, todo mundo coloca na justiça. Certo. Embora você tenha uma relação de trabalho, quem cria essa confusão toda são as leis. Até melhorou um pouco, mas tem que melhorar mais. Tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. Já tá então, o que eu quero falar, cuida com o que você escuta na velha imprensa, naquela que quanto pior, melhor. Não confia nesse pessoal, tá? Sim. Eu acho que é mais fácil você confiar no nosso relacionamento, nessa forma mais aberta da gente conversar, ou você consulta como é que é nesses países de primeiro mundo, né, Jason? Sim. Como é que funciona lá. Bem mais liberal. Né? Ô, Jason, eu quero falar também com você. Por exemplo, eu vou para cidades, né? Às vezes, eu tenho que pedir autorização para sindicato para poder trabalhar. Você acredita nisso? Eu estou indo para uma cidade agora, terreno acertado, prefeitura tudo acertado, tá? E aí eu tenho que pedir as bênçãos pro sindicato. Eu tenho que me ajoelhar no pé de um sindicalista para pedir para ele: você deixa eu trabalhar? Alguns feriados só que nós queremos a mais. Eu posso gerar emprego aqui na cidade? Eu posso pagar imposto aqui na cidade? Eu posso empregar mais gente? Eu posso gerar mais riqueza nesse município? Graças a Deus, o Jair está aqui do meu lado. Durante esses 20, 30 anos, a gente construiu com os sindicatos de todas as cidades onde nós estamos um relacionamento assim, ó. Aliás, na inauguração da nossa loja de Campinas, esteve lá o meu amigo de fé, meu irmão camarada, lá da nossa loja de Jundiaí, nosso presidente da loja de Jundiaí. E teve junto comigo o presidente do sindicato de Campinas, abraçados, falando com os nossos colaboradores. E eu vou dizer o seguinte, ó. E está mudando essa relação já? Graças a Deus, nós estamos melhorando o nosso contato com os sindicatos. Sindicato patronal não é para ser inimigo, né? Tem que sindicato patronal, sindicato dos trabalhadores e principalmente o empregador, o patrão e os sindicalistas têm que andar assim, abraçados. Agora, tem algumas cidades ainda que eles estão na época da pedra e eles vão prejudicar a cidade e o povo e os empregados que estão desempregados, as pessoas que estão desempregadas. Então, eu quero dizer o seguinte, ó, eu não quero atrito com o sindicato. A Van trabalha em 3 turnos, dá folgas semanais, dentro da legislação, dentro da CLT. Remuneramos até mais remunera. Aqui na Van não tem 13º, tem o 14º. Né? Tem o 13º e o 4º. Eu nem gosto mais de falar do 13º, porque o número 13 é o número da azar. Entendido. Não gosto. Então, na Van a gente dá o 14º, não é verdade? Sim. Quero falar com você também sobre a burocracia para a gente conseguir, às vezes em alguma cidade, conseguir fazer uma loja. Essa burocracia aqui, ó, demorou numa cidade 46 licenças e demoramos 5 anos para conseguir montar uma loja numa cidade. Você imagina quantos terrenos
eu preciso ter, para montar 20, 25 lojas por ano, que é o que nós queremos fazer, eu tenho que ter 100 terrenos. Se cada cidade me aguentar 5 anos, e depois liberou 5 anos, pessoal, 46 licenças. E aí, em outras cidades, né, a gente tem o seguinte problema: vão lá, o Ministério Público do Trabalho, coisa assim, né, e vai lá, ele embarga a obra, multa e não diz assim, ó, vocês estão errados ali, mas coisinhas mínimas, faz questão de embargar 15 dias, um mês a obra, te multar. E se você vê o que eles pedem, né? Uma obra nossa agora, nós tínhamos, por exemplo, um fio que aguentava os colaboradores para fazer as obras pré-fabricadas, e era, digamos, um cabo de aço dessa grossura aqui, tá? Onde nós usamos em todo o Brasil, já isso, em todo o Brasil. Mas eles queriam um pouquinho mais grossa, 15 dias parada a obra. Nessa linha, até vou falar o que aconteceu numa loja. O fiscal do Ministério do Trabalho foi lá e pegou uma cadeira. Nós compramos ela com certificado, tinha certificado tudo, nós só compramos certificada. E ele foi medir a altura da cadeira e teria que ter 35 centímetros, tinha 34, ele fez uma auto-infração contra nós. Recorremos, eu nem sei o que aconteceu no final, mas eu quero dizer, falta bom senso. Não, falta bom senso, falta... Pessoal, sabe o que é? Ganham bem, trabalham um pouco, e prejudica a empresa, prejudica o empregado. Olha só o que ele falou. Foram lá medir uma cadeira. Nunca que nós vamos medir. Nunca que. Alguém, você mediu a cadeira? Então era para ser 35 centímetros. Tinha 34, 1 centímetro. 1 centímetro menos. Multou. Eu acho que a cadeira que ele senta, não sei quantos centímetros ele tem. Não é isso? Não. Olha, é uma vergonha. Isto tudo nós temos que acabar. Já, tem mais alguma coisa para falar aí? Não, aí numa dessas ocasiões eu fui reclamar, né, com um desses fiscais e disse, tá, mas a tua mesa, a tua cadeira também não está certificada. Ele disse, bom, faz um favor para mim, então denuncia que é melhor para mim. Eu disse, poxa, então... Sabe o que nós cobra temos... dos outros, mas não mas assim, ó, sabe o que nós temos que fazer, pessoal, nesse país? É ter bom senso. Sim, é bom senso. Leis burras, leis idiotas foram feitas por corruptos políticos ou políticos corruptos em prol de alguém, né? Em prol de alguém, ganhou uma grana de alguém, fez uma lei idiota. Vocês se lembram da lei dos primeiros socorros, né? A lei que eles queriam trocar todos os carros com extintor de incêndio, né? Depois tiraram até o extintor de incêndio, porque não precisava. Vou dizer para você, Palocci falou na delação dele das 1000 medidas provisórias, tá lá nos autos, das 1000 medidas provisórias feitas no governo do PT, 900 tinha propina, foram encomendadas. Só que depois que vira lei, mesmo que é uma lei virada de cabeça para baixo, o pessoal vai lá tentar dizer, pô, vamos lá acabar com a lei, pô, vamos, não é isso? Sim. Vamos acabar com a lei. Fala para você aqui, que eu sofro muito também, com bombeiro, tá? Bombeiro é um horror, tá? E aí... teve uma ocasião numa loja que, sexta-feira à tarde, a hora que ficou pronto, o bombeiro visitou e o bombeiro que estava visitando disse, olha, não posso dar alvará. Daí o gerente me ligou, eu liguei para ele e disse, mas por quê? Não, porque o vermelho aqui que tu comprasse as plaquinhas não é bem o vermelho nosso. Eu disse, poxa, nós adquirimos no mercado isso aí, né? Mas aí eu liguei para o comandante, o superior dele, e ele teve bom senso, ele disse, não, diz para ele que isso aí... O vermelhinho do extintor de incêndio, o vermelhinho da plaquinha, não era o vermelhinho... Isso não mudaria nada, que, né? O cara, aliás, vou dizer um negócio para vocês, nós sofremos muito com bombeiros, a gente coloca o projeto, e às vezes não anda o projeto na prefeitura sem antes aprovar o projeto de bombeiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tudo pode andar concomitantemente, e a hora de você inaugurar a sua loja, a sua empresa, tudo tem que estar aprovado. Mas aí você entrega um projeto para uma pessoa. Aí trava. Porque... Aí só o seguinte: aí quem vai ver lá na empresa é o outro cara. Sim. Só que esse aqui não aceitou o projeto do outro cara. Acredita um negócio desse? Isso aconteceu. Esse aprovou e esse foi ver. Mas ele não quer saber do projeto aprovado. Ele disse, não, mas eu não aceito isso. Não, mas foi aprovado? Não, mas eu não aceito isso. Mas são milhões. Uma loja custa 1.700.000 de bombeiro ou mais, né? Não, mas eu aceito. Então, mas aí ele para o teu negócio. É um absurdo, pessoal. Eu vou dizer mais algumas coisas que eu tenho aqui para falar.
Estudo de... olha só isso aqui, ó. Eu, às vezes, para ir para uma cidade, existe aqui uma lei agora que foi feita lá em Brasília. Outra coisa que tem que acabar: Brasília fazendo lei para a sua cidade, para o seu estado. Lá nos Estados Unidos é federalizado, né? O estado tem a lei diferente, os municípios às vezes têm lei diferente. Quem manda na cidade é o xerife, que é eleito pelo povo. Se o xerife for bom, fica; se não for bom, vai embora. Mas tem medidas mitigatórias. Tem cidades, para eu colocar uma loja, Sim. Olha só o que eu vou falar para você. Tem cidades, medidas mitigatórias que foi feito através do Estatuto das Cidades em Brasília. Deve ter sido feito pela esquerda, que não gera um emprego, não tem uma empresa, não tem um colaborador, tá? Para eu entrar numa cidade, às vezes eu tenho que dar R$1 milhão, 700 mil reais de semáforo, de arrumar rua, de fazer embelezamento de praça. Pessoal, empresário, além da carga tributária, alta ainda, além dos empregos que gera, eu tenho que dar para a prefeitura medidas mitigatórias ou compensatórias. E você não sabe que sacrilégio, que via crucis que nós temos que acertar. Então, assim, ó, este é um país das dificuldades. Eu sou ao contrário. Eu acho que o menos é mais. Em vez de complicar, você tem que simplificar. Mas quem trabalha no governo pensa totalmente ao contrário. 2019 é o ano que nós temos que mudar tudo isso. E eu conto com você através das redes sociais, através do WhatsApp, para também reclamar, para fazer a diferença, porque também você sofre na prefeitura com IPVA, com multa, não é verdade? Todo mundo sofre, né? Acaba o contribuinte pagando, o cidadão. O cidadão sempre... Eu vou muito para os Estados Unidos, e como eu vou muito para os Estados Unidos, às vezes eu pego um carro e vou dirigir. E aí você entra numa cidade, às vezes você não vê um semáforo, às vezes você ultrapassa a velocidade, né? E aí vem um xerife para você e diz: você viu o semáforo ali atrás? Eu disse: não, eu não vi o semáforo. Aí então tá, olha, ali tem um semáforo, você tem que tomar cuidado da próxima vez. Pode seguir. Você ultrapassou, já aconteceu comigo nos Estados Unidos, de eu atravessar a rua fora da faixa de pedestre. E aí o cara lá assoviou: vem pra cá. Você viu que você... Não, desculpa, não vi, né? Ó, a próxima vez. Mas dificilmente eles multam. Aqui no Brasil, eles ficam atrás do toco. Sim. Escondido, né? Opa, vamos multar você, né? Ao contrário, eles visitam você, para te multar. Eles ficam atrás do toco com lá o secador de cabelo para te multar. Colocam os furões nos semáforos para te multar. Colocam radares, 1,40, outro 50. Toda a burocracia criada com imposição de multas pelo não cumprimento. Tudo é para arrecadar, nada para educar. Nos Estados Unidos, eles chamam a atenção de você. Você cometeu um erro e dão a chance, porque, claro, você fica apavorado lá, porque você se sente vigiado e sente que você é educado para não fazer o errado. E aqui no Brasil, eles querem que a gente se lasque. Aliás, eles põem às vezes o pardal na descida do morro, né? Mesmo que você soltar o teu carro na banguela, você vai ser multado, ok? A gente vai continuar conversando. As nossas lives são para tentar abrir a cabeça de todos nós, para melhorarmos o nosso país. Falo de novo, vamos lutar pelo nosso país. Nós temos um país maravilhoso, só que o Brasil que queremos só depende de nós. Feliz Natal, né? Feliz Ano Novo. Obrigado, pessoal. Feliz Natal. Abraço. Até a próxima. Tchau. Obrigado.